E aí, galera, voltamos aqui para a parte 2, né, dessa aula de fundamentos de administração financeira. Estou chamando de aula um, parte 2 e depois vou colocar ali a nossa parte 3, tá bom? Então, vamos lá aqui, olha, para a parte 2. Deixa eu colocar aqui a tela. Oh, aí, ó. Vamos lá. Vamos dar continuidade para isso. Parte 2 dos fundamentos. Nessa parte 2 do fundamento, agora eu quero falar um pouco sobre o balanço patrimonial e como ele vai se relacionar ali dentro da área de administração financeira, tá bom? Então tá ali, ó. Eu tenho aí as decisões de financiamento. Ou melhor, eu tenho as decisões financeiras a serem tomadas. Quais são as decisões? As decisões de investimento, financiamento e de gestão de ativos e passivos que vão resultar lá na frente no meu fluxo de caixa, tá bom? Mas olha só, a primeira coisa que eu preciso compreender dentro do meu balanço patrimonial é que quando eu vou levantar custos de capital, eu vou ter o meu balanço dividido em basicamente duas estruturas, tá bom? Eu tenho aqui uma primeira estrutura, que são as estruturas de circulante, que são atividades de curto prazo. Então aqui, ó, é tudo relacionado a curto prazo. Toda a parte de circulante. E essa parte do circulante está relacionada ao quê, ó? A um aspecto operacional da organização. Então aqui, ó, eu tenho o operacional. Então qual é a ideia, galera, né? Qual é a ideia básica? Eu vou comprar fiado, isso vai me gerar passivo circulante, tá bom? Que fiado geralmente eu vou comprar? Eu vou comprar com fornecedores. Eu vou ter aqui, ó, os meus fornecedores. Né? Eu vou ter aqui, ó, fornecedores. Vou lá, compro no caderninho com ele, né? Vou comprar no caderninho, compro fiado lá com ele. E aí ele me dá 30, 60, 90 dias para efetuar pagamento. O nome disso é crédito mercantil. Essa venda que ele me faz para pagar com 30, 60, 90 dias é uma forma de financiamento da minha atividade. Só que é um financiamento sem juros, tá ok? Os juros do capital está embutido no quê? No preço do produto que ele vende. Além disso, eu tenho também outra coisa que eu vou comprar fiado, que vai ser o quê? A mão de obra dos meus trabalhadores. Por quê? Salário eu só vou pagar a cada 30 dias, em média. Tá legal? E além disso, eu ainda tenho outras obrigações, não é? Eu vou ter ali outras obrigações diversas com essa galera. Então, basicamente, no meu passivo circulante, eu vou ter fornecedores, eu vou ter mão de obra, eu vou ter tributos, obrigações trabalhistas, obrigações previdenciárias, coisas do tipo, entendeu? Então, eu compro matéria-prima, a galera transforma no produto e aí vem para cá. Nesse outro lado, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter basicamente estoque. No momento que eu tenho um estoque, isso me gera uma conta de cliente. Adriano, por que estoque gera cliente? Porque no momento que eu tenho produto para vender, eu vendo. Alguns eu vou vender à vista, outros a prazo. Os que eu vender à vista vai virar o quê? Contas a receber, duplicados a receber, clientes a receber. E por fim, quando o cliente me paga, isso vai virar o quê? Caixa. Tá bom? Então presta atenção que, olha, eu compro do fornecedor, vai para a mão do meu indivíduo aqui, ó. Isso daqui gera meu estoque eu vendo vira cliente, meu cliente me paga vira caixa. E aí quando eu tenho dinheiro, isso aqui vem para cá, ó. Paga e fica nesse ciclo aqui, ó. Então aqui eu tenho um ciclo operacional funcionando todo no meu
curto prazo, tá bom? Legal, legal, legal. Então, ativo circulante, passivo circulante. Esse ativo circulante, o nome dele é chamado de capital de giro, tá bom, galera? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. A outra parte do meu balanço se destina às operações de longo prazo. E nas operações de longo prazo, eu tenho aqui, ó, o capital de terceiros e eu tenho aqui, ó, o capital próprio, tá bom? Então aqui eu tenho terceiros e aqui eu tenho o próprio capital próprio do acionista. Esses dois capitais são capitais de longo prazo, galera, tá bom? São capitais de longo prazo. É um tipo de capital que eu vou fazer um investimento e eu vou levar um tempo para poder o quê? Para poder devolver aos seus proprietários. Por exemplo, o patrimônio líquido não tem uma data de devolução ao sócio. O passivo não circulante, ali eu estou falando de investimentos que vão levar 3, 4, 5, 7 anos, 10 anos, às vezes, para poder efetuar o pagamento desses empréstimos e financiamentos, tá bom? Esse passivo não circulante, em regra, ele se trata do quê? De empréstimos de longo prazo, tá ok? A perder de vista. Todo esse capital, seja o passivo circulante, seja o meu patrimônio líquido, ele é investido no que? No meu ativo, tá bom? Ele vai ser investido aqui, ó, nesse ativo aqui da empresa. E esse ativo, galera, aí eu quero fazer o contraponto. Ele é o meu ativo estrutural, é a infraestrutura de uma empresa. São máquinas, equipamentos e uma porrada de outras coisas que vão servir como sustentação para que o negócio possa ser operacionalizado. Então aqui, ó, eu estou falando de estruturas. E aí qual é a lógica, não é? Eu pego o capital de terceiros, eu pego o capital próprio e eu aplico em estrutura na empresa. Essas estruturas, né, vão me gerar o quê? Receitas ou ativos. Elas vão dar sustentação para esse ativo circulante. E o capital de terceiros e o próprio que eu tomo emprestado, isso me gera o quê? Passivos, obrigações. É do confronto desse passivo menos o meu ativo, do meu ativo menos o meu passivo, ou das minhas receitas menos as despesas, que eu vou passar a ter o quê? Vou passar a ter saldo positivo, tá bom? Então, o meu passivo agora aqui, ó, eu posso falar que ele é a origem do capital. É a origem do meu capital. E qual é a origem que eu tenho? Se for de longo prazo, eu tenho capital próprio, capital de terceiros. Se for do meu operacional, eu vou ter o quê? Somente capital de terceiros ali contra os meus ativos circulantes. O meu ativo, ele representa o quê? A aplicação do capital. Então, olha só que até mesmo no meu balanço patrimonial ou lá na contabilidade, quando eu vou ver origem e aplicação, eu estou discutindo na realidade a financiamentos versus investimentos. A origem representa os financiamentos e a aplicação representa os meus investimentos, tá bom? Essa minha origem, ela é composta de quê? Obrigações. E olha que quando eu falo obrigações, o meu patrimônio líquido ele compõe o meu passivo. Significa o quê? O meu patrimônio líquido ele representa uma obrigação da empresa para com os seus sócios. De novo, o patrimônio líquido ele representa uma obrigação da empresa para com os seus sócios, porque os sócios querem tirar dinheiro da empresa. Os sócios querem ter algum lucro para investirem o que na sua vida pessoal, entendeu? Por outro lado, o meu ativo
ele é composto de bens e de direitos, galera. Meus bens são compostos, o meu ativo são compostos de bens e direitos, tá bom? Então, basicamente, essa é a dinâmica da administração financeira. Dá uma olhada que o administrador financeiro ele tem que controlar o quê? Opa, ele controla ali passivos e patrimônio líquido, tá bom? Ele controla o ativo não circulante. E aí, com o resultado final, ele vai o quê? Controlar ativo circulante e passivo circulante. Eu vou chamar aqui, ó, ativo circulante, passivo circulante, tá bom? Passivo não circulante, patrimônio líquido e ativo não circulante, galera. Adriano, por que que tu estás fazendo isso? Eu vou agora lá no nosso primeiro material. Aqui, ó. Decisões de investimento. Onde é que eu realizo investimento? Ah, Adriano. Tu realiza investimento no ativo não circulante. Certo ou errado, Adriano? Certo. E os financiamentos? Ah, é financiado pelo passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Correto, Adriano? Certo. E as decisões de ativo e passivo, de administração de ativo e passivo. Ah, Adriano, aqui tu vai administrar o ativo circulante e o passivo circulante. Tu vai fazer a gestão, olha, desses dois indivíduos aqui. Essa é a ideia, Adriano? É essa mesmo. Então, eu administro os investimentos lá com o meu ativo circulante, ativo não circulante, que é a parte estrutural da minha empresa. Eu administro meus financiamentos. Eu tenho que pagar empréstimo de banco, eu tenho que pagar também dividendo dos sócios, tá bom? Então eu controlo isso aqui, ó, no meu patrimônio líquido. E ao mesmo tempo também eu faço uma administração de ativos e passivos por meio de quê? Do ativo circulante e do passivo circulante. Caramba, Adriano, fechou bonito com chave de ouro, tá bom, galera? Deixa eu colocar aqui mapa mental. Mapa mental. Nosso mapa mental 01 dessa aula aqui, tá bom? Eu acho que aqui ficou bem claro e bem direto. Legal? Entendi, Adriano. Entendi bem a relação do balanço patrimonial com essa parte das decisões financeiras e como o gestor financeiro tem que olhar para esse documento como uma forma de ir administrando ali a, as decisões básicas de uma empresa. Boa. É por isso que no nosso plano de aula a gente vai ver um item lá que é a análise das demonstrações financeiras. E uma das análises, ela está basicamente respaldada onde? No balanço patrimonial. Quando nós fizermos a análise de liquidez e análise de endividamento. Liquidez está relacionada ao quê? Aos fatores de ativo, que é a minha capacidade de pagamento. E os indicadores de endividamento estão relacionados a quem? Ao meu passivo, que é a quantidade de capital de terceiros que eu peguei em relação a capital próprio, tá bom? Legal. Vamos em frente. Ainda falando sobre ativo e passivo, eu quero agora falar para ti sobre como eles estão estruturados, tá bom? Olha o que que acontece, né? Olha o que que vai acontecer aqui, né? O lado do meu passivo, ele vai estar estruturado com base no grau de exigibilidade. O lado do meu passivo, ele vai estar o quê? Com base no grau de exigibilidade. Vou colocar aqui, ó, o sinal de mais aqui em cima.
Sinal de menos aqui embaixo. Adriano, o que que significa isso? E eu vou colocar um E aqui, ó. Tá bom? Esse E, eu vou colocar aqui como legenda. Vou colocar aqui legenda. Esse E, ele significa exigibilidade, galera. O que que é o grau de exigibilidade? Grau de exigibilidade é quem exige receber o dinheiro mais rápido. Então, quem é que exige receber o dinheiro mais rápido? Primeiro, é o fornecedor, é o empregado, é o governo que está ali no passivo circulante, tá bom? Quem é que eu tenho aqui no meu circulante? Fornecedor, empregado, governo. Esses caras são doidos por dinheiro e estão ali. Eu quero receber, quero receber, quero receber, quero receber, quero receber, quero receber, quero receber. Logo, são contas que vencem no curto prazo, tá bom? São contas que vencem no curto prazo. Qual é a segunda galera que vem cobrando ali? Quero receber, quero receber, quero receber, quero receber. Bancos. Os bancos que estão aqui, geralmente no passivo não circulante, que já vão para o longo prazo. E quem é o último da fila? O sócio. Entendeu? Que é o sócio ou o acionista. Esse cara é o último a receber. Então, olha só. Quem é que recebe primeiro? Quem é que tem maior grau de exigibilidade para receber? Ativo circulante. Quem é que tem o menor grau de exigibilidade? Menor grau, patrimônio líquido ou o acionista, tá bom? Então, o passivo ele está organizado pelo grau de exigibilidade. Agora, gente, pensa comigo. Quem é que me oferece maior risco? Entendeu? Opa, pera lá. Vou colocar aqui mais duas letras. O R vai representar o risco. O meu R, risco. E o meu D, dívida. O meu R, risco. E o meu D, dívida. Adriano, qual é a relação que tu vai fazer agora? É que tu vai já ver. E aqui é risco. Quando eu falo risco, eu quero que tu compreenda que é uma relação de incerteza. Já deve ter visto lá o nosso primeiro vídeo, né? Risco tem uma relação direta com incerteza, galera. Risco tem uma relação direta com incerteza. Olha o que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Quanto maior o endividamento de uma firma, olha só agora aqui, ó. Olha só aqui, ó. Olha só isso daqui, ó. Quanto maior o endividamento de uma firma, o risco dela é maior ou menor? De novo, quanto mais dívida, mais ou menos risco. Ah, Adriano, mais risco. Então, quanto menor dívida, menos risco. Olha o que eu vou te mostrar agora aqui, caboclo. Olha esta relação aqui.
O risco, ele é uma medida que vai depender da exigibilidade. Quem é que corre mais risco? O meu passivo circulante ou o meu patrimônio líquido? Primeira pergunta. Quem é que corre mais risco? O meu patrimônio líquido ou o meu passivo circulante? Adriano, o meu patrimônio líquido ele corre mais risco do que o passivo circulante. Porque como o passivo circulante ele recebe no curto prazo, o risco é menor do que o cara que recebe no longo prazo. Porque o cara que recebe no longo prazo ele não tem tanta certeza, correto? Então o patrimônio líquido ele corre mais risco do que o passivo, entendeu? Então, quanto maior a exigibilidade, menor é o risco. Quanto maior a exigibilidade, maior é o risco, tá bom? Agora, bora analisar risco em relação à dívida. Quanto maior a dívida, maior ou menor o risco? Adriano, quanto maior a dívida, maior o risco. Quem é o dono da empresa? É o acionista. E o acionista está sendo representado pelo quê? Pelo patrimônio líquido. Então, olha só, quanto maior o endividamento, maior é o risco. Significa o quê? Que o patrimônio líquido, nesse sentido, também corre mais risco quanto maior é a dívida. Então, eu tenho uma relação inversa com a exigibilidade. Como assim? Quanto maior a exigência, menor é o risco. Quanto mais exigência, menor risco. Quanto menor a exigência, maior o risco. E eu tenho uma relação direta com a dívida. Significa dizer o quê? Quanto maior a dívida, maior é o risco, tá bom? Então ali, ó, eu tenho 3 variáveis relacionadas, tá legal? Quanto maior o endividamento, quanto maior a dívida, maior o risco. Quanto menor a dívida, menor é o risco. Mas, por outro lado, se eu tenho menor endividamento, eu tenho mais capital próprio, mais patrimônio líquido. E qual é o risco do patrimônio líquido? É porque ele é de longo prazo. Automaticamente, se tem mais risco, o sócio precisa ganhar mais. Do lado do ativo, o que eu preciso olhar? Do lado do ativo, eu tenho que olhar um negócio chamado de liquidez. E o que vem a ser liquidez, Adriano? Capacidade de pagamento, galera. Liquidez é a capacidade de pagamento. Então, uma empresa, ela organiza o balanço dela pelos elementos de maior liquidez em cima, menor liquidez embaixo. A liquidez, ela vai ter 2 conceitos aqui, tá bom? Primeiro, o que é liquidez? É o que eu transformo em dinheiro mais rápido. Então, o que eu tenho aqui logo como primeira conta? Caixa. Qual é uma das últimas que eu tenho aqui? Estoque, por exemplo. Qual é a última que eu tenho aqui, ó? Uma marca, por exemplo. O que eu consigo transformar em dinheiro mais rápido? Caixa ou estoque? Ah, Adriano, caixa já é dinheiro. Pronto. É o mais líquido de todos, entendeu? A liquidez aqui é a capacidade, a velocidade na qual eu transformo um ativo em dinheiro. Caixa já é dinheiro. Alto grau de liquidez. Estoque. Quem é mais líquido? Marca ou estoque? A marca da empresa ou o estoque? O estoque, porque o estoque eu consigo vender mais rápido. Eu consigo vender uma caneta, sei lá, de R$ 5 mais rápido do que vender a marca da Coca-Cola. Que tem ali que vai me custar bilhões, entendeu? Milhões. Sabe lá quanto custa. Entendendo a lógica? E a marca? A marca geralmente é o elemento mais intangível, é o elemento menos líquido, porque eu tenho dificuldade até de mensurar o valor de uma marca. Quanto vale a marca da Coca-Cola? Cara, é muito difícil de mensurar, entendeu? E não é um processo preciso. Então, o ativo, ele está o quê? Elencado pelos elementos de liquidez. Quanto mais em cima, no meu ativo, maior a liquidez. Quanto mais para baixo, menor. Há uma outra concepção de liquidez também que está relacionada ao quê? Capacidade de pagamento.
E eu vou colocar agora aqui, ó. A liquidez. A liquidez. Liquidez. Ela vai ter dois conceitos que eu julgo fundamentais para entendermos. Que é, primeiro, grau de velocidade. É um grau de velocidade de conversão do ativo em dinheiro. Primeiro. Qual é o segundo conceito? Tá bom? Liquidez também pode ser considerada a capacidade. É a capacidade de pagamento. Isso é o que é liquidez. Beleza, galera? Então aqui, olha, nós falamos aqui sobre a estrutura desse balanço patrimonial. Falei aqui sobre a classificação de exigibilidade, dívidas, risco e a relação de liquidez. Significa dizer que o patrimônio líquido dos capitais que eu tenho é o que corre maior risco e por isso tem o maior custo, tá bom? A gente vai ver quando eu estiver ali falando sobre formação do custo de capital um pouco mais sobre isso, tá legal? A relação entre risco e exigibilidade é uma relação inversa. Quanto maior a exigência de recebimento do dinheiro, menor é o risco envolvido. Já o endividamento tem uma relação direta. Quanto maior a dívida, maior é o risco. O inverso também é verdadeiro, tá bom? Bem, gente, estou fechando aqui essa segunda parte, tá legal? Lá no grupo eu vou colocar uma atividade em relação a essa aula aqui, parte 1 e parte 2, tá legal? E aí, depois eu vou estar distribuindo aí para vocês na quarta-feira, parte 3 e a nossa parte 4, tá bom? Um abraço a todos, um beijo aí. Deixa eu colocar aqui a nossa tela final, tá bom? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, me mandem aí mensagem, tá bom, gente? Um abraço a todos. Fui!